a cidadania, né? Bom dia, Mr. Goodman! O Hein Koolhaas, que é um arquiteto holandês importante, ele tem um texto que chama Cidade Genérica. Ele defende que o mundo contemporâneo está construindo cidades cada vez mais iguais, porque são cidades construídas pelo capital. E o capital transnacional constrói coisas iguais, independente da realidade cultural, histórica, geográfica. A identidade que São Paulo poderá desenvolver, se modernizando cada vez mais, ela fica sem profundidade. Então, eu acho interessante que se contraste uma arquitetura cada vez mais moderna, propostas cada vez mais audaciosas, com edificações muito simplórias do passado, para contar essa história. O Marshall Berman, que é um crítico americano, que tem um livro que chama Tudo que é Sólido, Desmancha no Ar, tem essa tese. Ele acha que a modernidade é um movimento dialético que constrói uma espécie de emancipação para depois eliminar o que ela mesma fez e criar um estágio que precisa de uma nova superação. No esquema que ele monta, a gente vive agora essa segunda etapa, que é o mundo da rodovia, o mundo da via expressa, que ele chama, o mundo da dispersão, que te leva sempre para fora e não para ficar. São Paulo sempre teve essa característica, assim, há 452 anos, de ir se atropelando, né? Então é uma história assim que reincide cada vez numa escala diferente, mas ela atropela a ela mesma. Oi, boa tarde, meu senhor. É aqui que é a burocracia. A burocracia! Eu tenho aqui, ó, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite, é tiro e queda. Quando eu era menino, eu me lembro da Praça da República, a gente passeava lá, ficava olhando os cisnes que tinham naquele lago, então você sentava com a sua mãe e comia uma pipoca e ficava 2 horas sentado lá, né? A cidade permitia que você parasse em alguns lugares, porque eram lugares de parar. A gente vive a nostalgia do espaço público até hoje, né? Se você perguntar aos arquitetos o que eles gostariam, é sempre o modelo, a ideia de um espaço público, a praça aberta, o lugar do convívio democrático, o lugar da reunião dos cidadãos. Eu não vejo mais os lugares de parar. Você atravessa e você fala, estou numa praça, que interessante, mas você não para ali. Não é só porque é perigoso, é porque não existe mais esse comportamento. A rua passou a ser o espaço justamente onde há esse encontro das diferentes classes sociais, encontro das pessoas nos espaços semipúblicos que existem ao longo dela. Para o tablado, que é o grupo que eu pertenço, a rua ela é objeto de pesquisa e ela é um lugar onde a gente vai colher material, onde a gente vai observar, no nosso caso, as tensões sociais e dali levantar o nosso material artístico. Tem 2 coisas diferentes a se pensar. Uma, o que faria as pessoas gostarem de conviver em espaços abertos, ao ar livre, isso é, na cidade, e outra, o que atrairia as pessoas a ter uma dimensão de um convívio coletivo. Eu me sinto pertencente à cidade, a cidade pertencente a mim. Mas não só pelo fato de eu fazer grafite, não, porque eu vivo na rua. Mas eu me sinto sim, cara, me sinto cidadão. As pessoas foram gradativamente se sentindo acuadas pela cidade. Então São Paulo não é uma cidade que acolhe, que convida as pessoas para a praça pública, para o espaço público. Hoje em dia a gente tem a praça como uma área, um fôlego para lugares de morar que são muito menores. Então acho que a praça era uma maneira mais leve de ir à praça. Hoje a gente tem uma maneira assim, você só pode ir na praça se você quiser tomar um sol. Tem um monte de coisa que às vezes acaba morrendo aí porque falta o cidadão ali. É feito para o cidadão e o cidadão não veste aquilo e não usufrui, né? Esses espaços acabam perdendo o interesse de serem públicos por essas razões, porque a própria sociedade se descuida deles. Quer dizer, tem uma questão de gestão de governo e tem uma questão de uma comunidade que era a primeira interessada nesse equipamento ou nesse espaço público. Para você ter um
espaço de relações humanas, você tem que ter espaços adequados. Então, como é que você encontra uma pessoa num espaço público? Uma pessoa que vai e encontra outra, como é que é? Geralmente é num banco. Banco, por exemplo, é uma das coisas mais importantes dos espaços públicos. A colocação de banco é uma arte muito especial. A cidade, enquanto fenômeno, é um fenômeno essencialmente democratizante, porque ela põe um monte de forças em contato, e isso faz com que essas coisas possam frutificar muito mais do que em lugares fechados, comunidades rurais ou cidades pequenas. Naturalmente você vê como a multidão e a alienação, né? O lugar da massificação, onde você perde a individualidade, mas você pode ver como o oposto, né? Em lugares, sociedades mais fechadas, pequenas, de vizinhança, cidade do interior, a vigilância sobre cada um é muito maior, porque a comunidade se conhece. Qualquer transgressão é imediatamente policiada. Basta comparar com uma cidade do interior. Numa cidade do interior você tem 3 velhinhas que botam a cadeira na calçada. Como o Roberto da Mata falava, né? Você leva a sala para a calçada. Né? Você transporta o privado para o público e a calçada vira uma salinha. A gente vive uma ideia de você estar sempre dentro de espaços fechados, né? O paradigma disso é o shopping. E a ideia de que você circula de carro de um espaço desse ao outro, da sua própria casa a esses espaços. Portanto, não vive mais o espaço público ao ar livre, o mundo da cidade vive sempre dentro, né? E isso necessariamente gera novos imaginários, que são talvez pós-urbanos. Eu trabalhei muito tempo assim, em escritório, coisa e tal, e eu lembro muito bem, cara, eu pegava o busão, era um saco, tá ligado? Tem que pegar aquele busão lotado, ninguém te espremendo, uma precariedade. Meu, você tava todo momento o quê? Pensando em chegar no escritório, pensando em chegar em casa e nunca vivendo ali aquele momento, né, cara? Você vai ficar curtindo ali, sendo espremido, porra. E eu acho que o grafite, sem muita pretensão nem nada, quebra esse cotidiano. Então, imagina você estar ali no busão lotado, de repente você vê um grafite ali que apareceu hoje, meu, o cara fez ontem, no domingo, e tal, aí você vê na segunda ali. Meu, aquilo te levou pro tempo e espaço, te trouxe, tá? Opa! Às vezes a pessoa para, olha e aquilo pesca ela ou pela imagem, ou pela estética, ou pelo som. Não, aí vem a questão da intervenção. Então as pessoas estão vivendo, e aí começa a acontecer alguma coisa, se aquilo interessa a ela vai e para. A gente chama isso de efeito medusa. O que você Em uma cidade como São Paulo, o espaço público é cada vez mais inexistente, ou enfim, está sendo depredado e não ocupado, enfim, é quase que um conceito em decadência, né? Não só em São Paulo, isso evidentemente é nas cidades em geral do terceiro mundo, enfim, cidades onde